Então assim, ó, o timo, vamos continuar aqui, o timo, ele é um órgão cervicotorácico, tá? O que quer dizer cervicotorácico? Ele está entre a cervical e a porção torácica. Ele é ímpar, é um órgão só, e ele é mediano. Ele vai estar localizado numa região chamada mediastino, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem aqui anterior para a gente ver o que é o mediastino, quando vocês escutarem falar sobre mediastino. Pessoal, mediastino é o espaço localizado entre os dois pulmões, pulmão esquerdo e pulmão direito. O espaço entre eles dois no meio se chama mediastino. E vocês estão vendo esse osso aqui, que é muito importante, o osso externo, aqui em vermelho. Esse osso externo ele é dividido em três porções. Uma porção que bem superior aqui, que é chamada manúbrio, uma porção maior, que é o corpo do externo, e apófice, tá? São três porções. Entre essa porção aqui, ó, a articulação entre o manúbrio e o corpo, tá? Tem uma proeminência aqui que se chama ângulo de Lois, tá? Esse ângulo de Lois, se eu cortar ele, se eu fizer aqui uma incisão e for até as vértebras lá na região posterior, tá? Fizer um corte transversal, se eu for daqui, fizer uma linha, traçar uma linha até lá, as vértebras, se eu fizer uma linha reta, vai chegar até a vértebra torácica 4, T4. Então, assim, ó, tudo que está acima dessa linha aqui, ó, entre o ângulo external e a T4, tudo que está acima é o mediastino superior. E tudo que está abaixo é o mediastino inferior, ou também chamado mediastino médio. Esse mediastino médio tem uma porção anterior, média e posterior, mas aí vocês não precisam saber. O que vocês precisam saber é o seguinte, que então acima dessa região está o mediastino superior. E nessa região superior, o mediastino superior é onde está o timo. Tá? Então, se vocês perguntaram onde é que está localizado o timo, mediastino superior. Já sabem onde que está o mediastino superior, já mostrei para vocês. Tá? Então, quando vocês verem essa sigla, é o espaço que está entre os dois pulmões, pulmão esquerdo e pulmão direito. Tá? O timo ele é um dos dois órgãos linfáticos primários, como a gente viu ali, né, que ele vai fazer a diferenciação do linfócito para T. Vocês vão ver uma imagem que eu vou mostrar para vocês também que tem uma regressão a partir da puberdade. Tá? Então acontece o seguinte, quando a gente nasce, o timo vai se desenvolvendo até os 12 anos, mais ou menos. Tá? E depois ele começa a ter uma involução. Ele começa, em vez de ele evoluir, ele involuir, ele começa a regredir. Tá? No adulto, o timo está representado então por vestígios, tem uma substituição de tecido fibroso, tá? E tecido adiposo, células gordurosas. Né? Vão substituir então o parênquima, que é o tecido funcional. E ele vai se atrofiando um pouco. A gente vai ver também isso aí. Ele apresenta um corpo, tá? Na realidade, assim, algumas bibliografias vão dizer que ele apresenta um corpo e outras vão dizer que ele já é um órgão que tem dois lóbulos que se unem. Né? Então vocês vão ter que ver bem essa bibliografia. Eu utilizei essa parte anatômica muito mais do livro do Pro, que é de clínica anatômica. Então vocês podem ver de outras bibliografias, outras descrições do timo, mas aqui está que ele vai apresentar um corpo e que é onde ele concentra a maior parte do órgão e dois lóbulos aplicados um contra o outro, tá? Um lóbulo direito e um lóbulo esquerdo. E esses dois lóbulos eles estão separados por um tecido, um plano conectivo que é oblíquo de trás até a esquerda. Isso já é um detalhe desnecessário. Na extremidade superior, vocês estão vendo aqui ó, que eles vão ter cornos, tá? Que vão ascender até próximo da glândula tireoides, que essa glândula está aplicada em alguns cartílagos aqui. Vocês vão ver também no segundo ano, né, a laringe, aqui os cartílagos da laringe, a traqueia e tal. Então ela vai subir aqui nessa região próximo da tireoide, mas na UPC vocês já vão ter que saber a anatomia da tireoide. Então você já tem uma relação anatômica que é o timo, os cornos da extremidade superior, tá bem? Então eles vão ascender lá para encontrar e podem até se unir através do ligamento tirotímico. Tá? Tem um ligamento que une então a tireoides com o timo.
e a extremidade inferior ou base, ela é bastante larga aqui, ou em espanhol ancha, e ela pode estar bifurcada, tá? Então as variações aqui da idade, né, em relação ao timo, o timo no recém-nascido, olhem o tamanho dele aqui em relação ao coração, ele é bem desenvolvido. Com o tempo, obviamente, o coração vai crescendo um pouco mais, mas ainda o timo está desenvolvido. Agora, nos adultos, olha o tamanho do timo em relação ao coração. A proporção no começo, quando nasce, o timo é maior que o coração, proporcionalmente. E com o tempo, o timo vai se atrofiando, tá? Então, olha só. Aqui diz então que o timo é um órgão linfático primário que tem como função principal produzir. Na realidade, não é produzir tantos linfócitos, ele vai mais madurar. Tem uma proliferação lá, mas ele não é produtor, ele não origina. Isso é a medula óssea, a gente já viu lá o tecido hematopoético. E dessa forma, desenvolver e manter o sistema imunológico. Tá, ele é um órgão variável que se deve ter em conta que nos ninhos e adolescentes, antes da puberdade, ele vai estar mais envolvido e tal, ele vai estar ali no mediastino superior, como a gente já viu. Até os 25 anos ele pode ser diferenciado, a partir daí começa a involucionar e é trocado por um tecido adiposo, mas ele ainda mantém a sua funcionalidade, por isso que a gente vai ter que ver isso na histologia, porque ele tem umas regiões corticais e umas regiões medulares, tá bem? Eu andei pesquisando por que acontecia isso, né? E tem algumas teorias, uma delas eu coloquei aqui, que dizem que com o passar dos anos a gente vai desenvolvendo uma quantidade de linfócitos T de memória tão grande que a gente, o nosso corpo entende assim, olha, eu já sei me defender contra todos os antígenos, então assim, eu não preciso desenvolver mais linhagens de linfócito T. Então é como se o nosso corpo acreditasse que o timo ele é um pouco desnecessário. Talvez seja isso uma das explicações de por que os idosos têm um sistema imunológico mais deficiente, né? Principalmente quando é um patógeno, um antígeno novo ao organismo, como agora a gente está vendo essa pandemia do coronavírus. Então, assim, pessoal, tem outra teoria também que ela é mais assim, mais darwinista, assim, um pouco mais evolucionista, no sentido da seleção natural, né? Uma das funções é a gente procriar, né? Deixar a prole para a espécie, né? Então, tipo, é como se o nosso código genético tivesse marcado, a nossa espécie tivesse uma função de crescer, né? Cuidar da prole, cuidar dos filhos, fazer mais filhos e depois pode morrer. Então é uma outra teoria dizendo que o timo ele não tem por que ele se manter de uma maneira funcional por toda a vida se a gente tem um prazo de validade. Mas é uma teoria outra mais darwinista. Isso aqui são só especulações também. Aqui eu coloquei uma imagem aqui de um timo de 9 anos. Olha como ele está muito mais funcional. Ele tem uma coloração mais avermelhada, né? E de 80 anos, a gente vê que é um tecido mais fibroso, parece até mais rígido, assim, pelo menos numa olhada mais superficial, e mais amarelado com tecido adiposo, né, com células que contêm gotículas de gordura. Continuando aqui, a vascularização dele vai ser proveniente da artéria torácica interna, tá, que é uma rama da artéria subclave. Agora a gente vai ver uma imagem que vai destacar bem isso. Que vai então dar as ramas tímicas, e uma vez essa vai também emitir algumas artérias pericárdico-frênicas, que a gente vai ver o pericárdio, é uma estrutura que recobre, uma serosa que recobre o coração. Quando a gente fala a estrutura frênica, né, se remete ao diafragma, mas isso aí também não precisa saber, eu não vou... Isso aí é uma coisa que a gente não precisa dar tanta atenção agora, e vocês vão ver melhor isso no segundo ano. Então fiquem mais com essa parte assim, da vascularização. O timo é irrigado pela artéria torácica interna, tá? Que é a rama da subclave. Agora a gente vai ver uma imagem ali que vai ilustrar bem. As veias são as veias tímicas, tá? Aqui tem uma divergência em bibliografias. Vocês vão encontrar que alguns livros vão dizer que a veia que drena o sangue
do timo, ela vai desembocar numa veia chamada veia braquiocefálica direita e esquerda, que vão depois gerar, obviamente, a veia cava superior, ou outras bibliografias que vão falar sobre a veia tireoideia inferior, tá? Voltando aqui a imagem. A drenagem linfática aqui vão ter os nódulos braquiocefálicos, alguns nódulos ali também, gânglios mediastínicos e tal. E desde aí a linfa se dirige aos troncos broncomediastínicos direito e esquerdo para drenar nos ângulos venosos do mesmo lado. A inervação, sempre quando a gente for falar agora de inervação, dessas estruturas agora, vocês vão ver na UP4, na realidade é muito mais em nutrição e no segundo ano, mas agora já em crescimento vocês vão ver um pouco sobre isso, mas vocês vão ver muito melhor isso em nutrição, em trabalho e tempo livre, sexualidade também, que são as matérias do segundo ano. Vocês vão ver que o sistema nervoso, ele existe um sistema nervoso somático, tá? E um sistema nervoso autônomo. O que quer dizer somático? É aquele que eu tenho uma vontade de fazer algo, ele é voluntário. Eu tenho vontade de mexer o meu dedo, de falar, tenho vontade de levantar, eu tenho vontade de fechar o olho, abrir o olho. É somático, tá? Então o meu sistema, a minha porção motora, ela executa isso com a minha vontade. Agora, o meu sistema nervoso autônomo, isso aí funcionalmente, né? A fisiologia do nosso sistema nervoso. O autônomo, ele já age por si mesmo, por si próprio. Ele não vai me perguntar assim, meu sistema nervoso não vai perguntar, olha, eu posso fazer a digestão? Não, ele vai fazer a digestão independente da minha vontade. Eu posso bater o meu coração, eu posso respirar. Não, existe. Isso aí não é uma decisão voluntária minha, isso aí é um sistema que está operando, né, de uma maneira inconsciente. Tá? Então a inervação do timo, ela é proveniente desse sistema nervoso autônomo, tá? A gente não controla ele. E ele é proveniente dos nervos cardíacos cervicais, que eles são provenientes, eles vêm lá de uma cadeia ganglionar cervical que está distribuída em cervical superior, médio e inferior. Isso aí vocês vão ver melhor em neuroanatomia. Não é difícil, parece. Não sei se vocês já tiveram contato, acredito que sim. Não é difícil, tá? Vocês só fiquem com isso, que a parte simpática vem dos gânglios superiores, médios e inferiores cervicais, e a parasimpática ela é provista pelo nervo vago, tá? Nervo vago é um dos principais nervos do parasimpático. Quando a gente fala, então assim, o sistema nervoso autônomo ele tem duas divisões, simpático e parasimpático. Simpático é aquele que quando a gente tem uma luta ou fuga ele é ativado, né? Vamos supor, alguém vem me assaltar, meu coração vai acelerar, eu vou aumentar minha frequência respiratória, ficar mais ofegante, aí eu vou decidir, ou eu vou lutar com essa pessoa que está me assaltando, ou eu vou sair correndo. Então ele é o sistema de luta ou fuga. E o parasimpático, ele é o da digestão, do repouso, depois eu acabei de fazer uma refeição, estou tranquilo, então minha frequência cardíaca está muito baixa, a minha frequência respiratória está baixa, estou em repouso, eu estou recompondo o meu organismo, tá bem? Então tem esses dois tipos de inervação no timo aí, em quase todas as estruturas, tá? Então aqui, como eu falei para vocês podem perceber aqui, ó, a artéria torácica, tá, interna, ou também chamada de mamária interna, é a que vai irrigar o timo. E ela é proveniente, olha só, aqui tem a aorta, o maior vaso que a gente tem, a artéria de maior calibre. A aorta vai dar então aqui, ó, o tronco braquiocefálico direito, que vai se bifurcar então em carótida comum direita e subclávia direita. Também vai dar aqui a carótida comum esquerda e subclávia esquerda. Essa subclávia esquerda vai gerar uma artéria chamada artéria torácica interna, à esquerda e à direita. E elas vão lá irrigar, vão levar sangue oxigenado com nutrientes para o timo, para as células do timo poderem trabalhar. Aqui, como eu falei para vocês, nessa imagem aqui, ó, vocês estão vendo que o timo está sendo drenado pela veia tiroideia inferior, mas ali também falava sobre veias bronquiocefálicas, né? Vamos ver aqui, né? Ó, veias na realidade não brônquio, me equivoquei aqui na nomenclatura, braquiocefálicas, direita e esquerda.
Mas aí não é tão problemático isso aí. Vocês podem apresentar a referência do livro e explicar para o professor que não tem problema. Os vasos linfáticos, aqui, como eu falei, os linfonodos mediastinais anteriores, braquicefálicos, traqueobronquiais e paraesternais. Ou seja, paraesternais do lado externo, tá? Do osso externo que a gente falou aquela hora, que está bem na frente do coração, aqui, protegendo essa víscera que é tão importante para a gente. Tá? Quando a gente fala gânglio da inervação ali, algumas bibliografias falam que esses nervos cervicais podem ser chamados de gânglio estrelado. Tá? E esse vai emitir alguns nervos eferentes que vão até o timo. Não está aparecendo o timo aqui, mas ele estaria nessa região aqui. Né? E aqui o vago vai lá ser proveniente ao 10º par cranial, vocês já estudarem neuroanatomia. Tá? Passando para frente, agora a gente vai ver mais algumas imagens aqui. Nessa imagem a gente pode ver que o timo está bem desenvolvido aqui no lobo direito, lobo esquerdo, né, como a gente falou. Aqui os cornos, as extensões dele, né. Calma aí, eu acabei voltando muito. A irrigação dele poderia ser vista por aqui também. Essa imagem não está tão boa. Acabei deixando aqui essa cadeia aqui paravertebral ganglionar aqui, né, para a gente ver o gânglio cervicotorácico estrelado aqui, que é aquele que vai até da inervação pro timo. Aqui os nodos linfáticos e tal. Mas as outras imagens ilustraram um pouco melhor para a gente a irrigação, inervação, linfáticos, né, do timo. Passando para a próxima estrutura. Então, assim, isso foi mais uma visão bem anatômica, né? Para depois a gente ver a parte mais histológica, que vai ser mais essencial para a gente. Né? Então, mas a gente tem que saber como é que está irrigado, né? O órgão, senão não adianta a gente querer se aprofundar nele.